Boa noite, pessoal. Agora 19h10, como combinado, nós vamos iniciar a nossa palestra do dia. Vou até aumentar aqui o folder, vocês já devem ter visto, né? Então, o nosso palestrante de hoje é o Hugo Cardoso Martins Pires. E o Hugo é médico veterinário, depois ele vai se apresentar melhor, né? Mas ele fez a residência em clínica e cirurgia, ele tem especialização, recentemente terminou o mestrado. Aí, Hugo, você explora melhor, fala melhor da sua formação e dos seus trabalhos, né? E fique à vontade, e também quero te agradecer muito, eu sei que você está trabalhando demais, terminou o mestrado recentemente, o Hugo estava gravando curso, estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O Hugo, ele é multifuncional, ele é o veterinário que está ali na frente, na batalha, está atendendo, né? Então, eu sei que é complicado, Hugo, então te agradeço muito mesmo por colaborar. O nosso grupo, ele é modesto, ele está iniciando, né? Mas a gente está caminhando para auxiliar nessa disseminação de informações e principalmente trazer palestrantes, né, as pessoas que estão militando ali, que estão firmes, que estão produzindo igual você. Tá bom? Muito obrigado, cara. Bom, boa noite a todos. Eu que tenho que agradecer pelo convite, né? Nunca falaria não para meu pai de residência, né? O professor Luiz foi o que cuidou de mim na época da residência. Todo residente tem que ter um orientador. E ele foi o que pegava lá na minha mão, falava, calma, meu filho, as coisas vão dar certo, segue em frente. Então, eu sou muito grato a ele, a isso, né? Aprendi muito com ele, nos seminários, as apresentações. Então, muito obrigado. É um desafio para mim, né? Sou um cara que milita na nefrologia, né? Já tem aí uns mais de 5 anos que eu mexo só com a parte de nefro e uro. E falar para um grupo de pessoas que estão interessadas em ouvir algo sobre endócrino, nutrição, realmente é um desafio. Mas eu virei e falei assim, bom, um nefro não tem como não falar de rim, né? O intuito aqui vai ser mostrar para vocês o que a doença renal é, o que a insuficiência renal pode desequilibrar alguns eixos endócrinos, né? E eu sou formado pela UFG, já tem um tempinho. Essas luzes aqui é bom que não mostram meus cabelos brancos, mas eles já estão aí, né? Fiz pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos animais, depois fui fazer residência, aí já está aí, como professor Aloysio, como me orientando. Depois eu ingressei no mundo da nefrologia, fiz uma pós-graduação em nefrologia e urologia de pequenos animais em São Paulo. Comecei a fazer isso, né? E depois eu fui para a academia novamente, voltei e recentemente terminei o mestrado em ciência animal com ênfase em nefrologia. E sou membro do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária, do CBNUV, há algum tempo também. O colégio que faz aí, né, ações, várias atividades envolvendo a parte de nefrologia e urologia de pequenos animais. Então, mais uma vez, obrigado. É só começar a compartilhar aqui, né? Já está liberado aí? Pode compartilhar, Hugo. Se meu som começar a ficar ruim aí, como vai mutar, Luiz? Ok, a gente te avisa, nós vamos monitorando aqui. Tá. Veio para mim estar apresentando aí para vocês. Tá, compartilhou. Opa, parou, né? Só voltar aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá. Bom, vamos falar então um pouquinho, né, da doença renal crônica, o que a gente precisa saber, e relacionado à secreção de substâncias e também ao eixo endócrino, o que as consequências de um mau funcionamento do rim pode levar, tá? Algo que tem que ficar muito claro hoje em dia é que
A doença renal crônica que leva à insuficiência renal aguda, desculpa, a insuficiência renal, né, crônica, ela não tem uma luz ao fim do túnel, né? Por muito tempo, as pessoas, né, que atendem a pequenos animais, não viam tantas alternativas para ser feito para esses pacientes que apresentam algum tipo de alteração renal e que levam ao mau funcionamento desse rim. Só que hoje, né, em 2020, acho que tem um som ligado aí. Não está atrapalhando vocês ouvirem. Tem. Miriam, por favor, desativa o seu microfone. Agora eu vou, tá. Então, em 2020, a gente pode com certeza dizer que sim, há uma luz no fim do túnel para pacientes que têm doença renal crônica. Tem muita coisa que a gente pode fazer esses pacientes. A qualidade de vida é possível, mesmo eles estando em estágios já de insuficiência renal. O que a gente tem que tentar fazer é entender todo esse contexto e realmente sair de alguns dogmas que às vezes a gente tem, né, inserido na época da graduação, por exemplo, insuficiência renal é simplesmente creatinina aumentada e vamos fazer fluido para o rim funcionar e fica só nisso. Olha só, nós estamos aqui falando o que a insuficiência renal, os problemas renais podem alterar o eixo endócrino, hormonal, né, desses organismos. E acho que todo mundo deve concordar comigo, os animais hoje vivem mais, isso é fato, né? E com o envelhecimento, as doenças crônicas, elas estão aparecendo cada vez mais na rotina de atendimento. E se aparecer mais, está relacionado também ao desenvolvimento do conhecimento médico veterinário e o tutor investindo, né? O tutor hoje investe em saúde. Então, se você pegar esses fatores e somá-los, hoje o que a gente encontra são pacientes idosos vivendo mais e, consequentemente, as doenças relacionadas a esse envelhecimento estão sendo cada vez mais incidentes nessa rotina clínica. Uma delas é a doença renal crônica. O próprio nome diz, né? Ela é crônica, ela é progressiva. E também vem junto com isso os problemas hormonais. Então, cada vez mais nós vamos ser desafiados na rotina de atendimento para o diagnóstico e o manejo dessas doenças crônicas, né? E o problema é quando você tem aí uma doença crônica de um sistema que influencia em outro sistema, eles se somatizam e traz para o paciente consequências bem ruins, né? Então, vamos tentar exemplificar isso tudo que a gente veio falando até agora com um caso clínico, né? Esse caso clínico que eu vou apresentar para vocês, ele é muito especial na minha vida porque ele foi o primeiro caso de doente renal crônico que eu atendi lá atrás e que marcou muito minha vida porque ele me ensinou muito, né? Eu estava recém-inserido nesse mundo da nefrologia e urologia de pequenos animais e esse cara, esse senhor, apareceu para o meu atendimento e me ensinou bastante o que é doente renal crônico. Um pouco antes, estava até conversando com o professor Luiz, a gente estava falando justamente disso, né? Você colocar o conhecimento em prática faz total diferença para nós profissionais, porque o que está no livro, ele te dá um caminho, né, para ser e colocar aquele conhecimento em prática, mas vocês vão ver o que um paciente né, atendido na rotina, ali na prática, ele parece não seguir as regras que está no papel, né, no livro que você leu. E você casar isso é muito importante, né? O que você lê, o que você estuda e o que você coloca em prática. Então ele me ensinou muito, eu tenho um carinho muito grande por ele, provavelmente eu vou falar dele enquanto eu estiver aí
trabalhando com nefrologia. Como é que ele apareceu para mim e o porquê? Em março de 2015, ele foi atendido por um serviço de oftalmologia. Ele tinha os 2 olhos com um problema que levou ele a ficar cego, né, antes desse momento aqui. E por ter ficado cego, ele teve um quadro de enoftalmia contínua, ou seja, os olhos deles ficaram mais profundos no globo ocular, e isso levava a infecções recorrentes. E ele está no serviço de oftalmologia por conta de uma infecção, e o serviço de oftalmo fez alguns exames e falou o seguinte: bom, você precisa ir no nefro, porque nos exames aqui que a gente fez, que nós fizemos, está com alterações que sugerem alteração renal. E aí eles vieram para mim, né, para o meu atendimento. Ele era acompanhado com um serviço de cardiologia, porque ele tinha hipertensão arterial sistêmica e um sopro de grau 3 e 6. Além disso, ele tinha artrose crônica. Esse é um velho, gente, né? Um senhor aí, a idade dele nós vamos ver daqui a pouco, em que tem vários problemas crônicos de saúde, ou seja, ele tinha um problema oftalmológico, ele tinha um problema cardiológico, ele tinha um problema ortopédico e, provavelmente, né, também um problema renal. E por conta da artrose crônica, ele fez uso constante de AINE, anti-inflamatório. Isso, na cabeça de um nefrologista, é a morte buscando esse paciente, né? Porque vai matar o principal órgão que existe no organismo, que é o rim. E Ângelo chegou para mim, né, para o meu atendimento, andando, ele não estava ruim. Tá? Ele entrou no consultório andando, com dificuldade por conta da artrose, mas ele estava comendo, ele estava bebendo água, ele estava fazendo xixi. E uma das informações importantes que os tutores me disseram é que ele estava fazendo muito xixi, ele estava urinando muito. E de coloração bem clara, né? Essas informações, elas têm que ser interpretadas como um quadro de poliúria e polidipsia. Por que poliúria? Porque ele estava urinando mais e de coloração clara. Isso é característico de um quadro de um paciente que está urinando mais. E, consequentemente, pacientes que têm esse quadro de poliúria podem desenvolver também a polidipsia, que é ingerir mais água, né? Então, ele não estava mal, né? A gente, quando começa a falar que o paciente tem problema renal, a gente sempre acha que ele vai estar mal, e não. Bom, foi me relatado que ele continuava com dificuldade de locomoção, principalmente dos membros pélvicos, as vacinas e a desverminação estavam autorizados, e ele estava sob o uso de amlodipino, né, que é um antihipertensivo. E os exames que a oftalmologista fez e que chamou a atenção dela para encaminhar o paciente a mim foram esses aqui. Ó, para vocês terem noção, ele tinha 13 anos, tá? Foi observado no hemograma já uma leve anemia, né? As hemácias estavam normocíticas, normocrômicas. Ângelo tinha um quadro já de leucocitose, com desvio à esquerda, né? Aumento de segmentados, e já tinha presença de bastonites. Isso aqui me chamou a atenção, porque já estava alterado, né? Ele estava com células de defesa aumentadas, isso quer dizer que pode ter um processo infeccioso aí ativo, e a gente sempre tem que buscar o foco disso, né? Onde é que está o foco infeccioso? Se você olhasse para a clínica dele, você não falaria nunca com esse exame, né, do leucograma alterado. E, dentre as bioquímicas que foram feitas, estava a fosfatase alcalina aumentada e a creatinina também, 2,56. Como o foco aqui é mais rim, e não talvez discutir sobre fosfatase alcalina, mas pode ser que no desfecho vocês entendam por que provavelmente essa fosfatase alcalina está aumentada, tá? Só um spoiler, talvez, para vocês já pensarem. A fosfatase alcalina que é dosada é total, ela não é... ela é composta pelas todas as isoenzimas, né, que formam essa fosfatase alcalina. Então, tem fosfatase alcalina inflamatória, tem fosfatase alcalina induzida por hormônio, cortisol, tem fosfatase alcalina induzida por alterações hepáticas, tem fosfatase alcalina que é produzida por processos oncológicos.
Essa aí é a total, estava 611, estava alterado. Bom, no meu exame físico, né, depois da anamnese, essas foram as alterações que eu encontrei. Tudo que vocês pensarem que não tiver aí estava normal. Temperatura, frequência cardíaca, palpação e demais informações que a gente consegue no exame físico. Ele tinha aumento prostático, a palpação, né, digital. Ele tinha aumento de testículo direito, ele tinha uma periodontia grave, na minha interpretação. Também não sou odonto, mas eu sou clínico geral, né? Antes de trabalhar com nefrologia, eu passei pela clínica geral. E a gente sempre tem que fazer a avaliação do paciente como um todo quando ele vem para o atendimento. Não é porque ele já veio encaminhado com a suspeita de problema renal que eu ia focar nisso. Mesmo porque vocês vão entender que para olhar para rim e ver o que está acontecendo, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. A pressão arterial dele estava a 180 milímetros de mercúrio. Isso é alto, né? O normal em consultório pode ser até 160. Ângelo estava estressado, mas eu não sei se somente esse estresse estava causando esse aumento de pressão, mesmo tomando o medicamento amlodipino, instituído pelo cardiologista. Então, nesse momento aqui, eu não afirmei para o tutor que ele estava hipertenso, mas eu fiquei em dúvida quanto a esse valor de pressão aferida. E realmente eu percebi que ele tinha dificuldade de locomoção dos membros pélvicos e muita dor a alguns testes ortopédicos que eu faço, né, mínimo, quando eu estou atendendo um paciente. Aqui está a imagem da boca dele. Essa imagem não ajuda muito a entender, e ver talvez a gravidade, mas ele tinha muito cálculo dentário, né, na maioria dos dentes, tanto os molares quanto os de cima aqui da maxila, e ele tinha um grau de gengivite muito avançado. E aí a gente começa a fazer os links, né? Informações da anamnese, exame físico, exames laboratoriais. Vocês lembram que ele estava com um quadro de leucocitose. Será que essa leucocitose estava vindo da boca? Nossa, mas uma boca que a gente gosta de brincar nos bastidores, né, na rotina clínica, uma boca podre, uma boca com uma periodontia grave como essa aí, pode ser suficiente para causar uma leucocitose? Por que não? E se essa infecção não tiver simplesmente aí, mais na parte externa desses dentes, já tiver comprometido raízes dentárias, essas raízes dentárias são extremamente irrigadas e bactérias, substâncias inflamatórias caindo aí na corrente sanguínea o tempo todo, né? Pode ser que sim. Porém, eu não fiquei somente nesse foco, esse possível foco infeccioso, né? Vocês viram que ele tinha a próstata aumentada. Será que a próstata aumentada dele era reflexo de uma infecção? Mas ele tinha também o testículo aumentado. Será que essa próstata aumentada, então, não era por conta de um possível excesso de produção hormonal, testosterona, por conta desse testículo aumentado? Está vendo que a prática clínica, né, de atendimento é justamente você pegar informações, e essas informações até gerarem dúvidas, para a gente ir atrás e resolvê-las, porque é assim que a gente chega bem próximo do diagnóstico. E aí, para ele, né, como diagnósticos diferenciais, em que eu falei para o tutor, eu falei, o Ângelo está com a periodontia, né, a gente tem que tentar resolver isso, porque boca doente é reflexo de rim doente. Ele tinha uma possível prostatopatia, não sabia naquele momento, né, o que era responsável por esse aumento prostático. É algo que às vezes eu vejo alguns colegas, né, já diagnosticarem só porque a próstata aumentada ao exame físico, ou só porque deu alteração ao ultrassom, já falar isso é hiperplasia benigna da próstata. Cuidado, a próstata aumentada ela não é reflexo só de um aumento hormonal, né? Poderia ser, nesse caso, sim, porque provavelmente aquele testículo aumentado era um caso de sertolioma. E sertoliomas, que são nódulos, né, aumentos de testículo, um câncer
não é um câncer, né? Ele é benigno, né? Esse aumento de testículo, ele pode produzir, né, como consequência desse aumento testicular, produzir muita testosterona e influenciar no aumento prostático. Provavelmente ele podia ter, né, uma doença renal crônica, já em estágios de insuficiência, porém com a possibilidade já de ter um foco que está causando lesão renal ativa, que é aquela boca podre. Então, casos de periodontia, né, independente se eles estão leves, moderados ou graves, é um fator que pode estar contribuindo para estar acontecendo lesão renal. A lesão renal ela não precisa ser numa magnitude sempre de fazer o paciente passar mal e levar ele a um quadro de insuficiência renal aguda. A lesão renal, para acontecer, né, para eu suspeitar, o paciente tem que estar mal. Não, depende muito da magnitude que o processo lesivo está causando nesse rim. Então, periodontia em ser humano, periodontia em cães e gatos, pode, de certa forma, contribuir para lesões contínuas, né, na parte renal, e fazer com que talvez, naquele momento em que eu estou observando os exames laboratoriais, eles sejam reflexos de uma lesão que está acontecendo. Mas pela idade, pelo histórico, pode ser que aquele 2,56 de creatinina fosse reflexo já de um cara doente renal crônico que já estivesse num estágio, numa classificação de insuficiência. Será que se eu arrumasse essa boca aí, se eu resolvesse esse problema, essa creatinina não poderia cair para 2? Poderia, né? E por fim, diz para eles, né, os tutores, que provavelmente ele também podia ter uma doença cardiorrenal, já que ele já era um cardiopata e que estava sendo acompanhado por um serviço de cardiologia. E que naquele momento estava sendo, né, manejado somente um quadro de hipertensão. Ele não estava tomando remédios mais específicos para a cardiopatia. Aqui só para vocês entenderem o que é acompanhar um doente renal. Olha só, o Ângelo ficou vivo, né, comigo 1 ano e 2 meses, entre altos e baixos, mas com qualidade de vida. Ou seja, de março, né, até novembro do mesmo ano, olha só para vocês verem a característica, né, que são todos os valores de creatina dele, que eu fiz um gráfico, em que mostra os momentos em que ele teve descompensações e momentos em que ele teve melhoras. E cada descompensação é por algum motivo. Seja relacionado diretamente ao problema renal já instalado, numa classificação de insuficiência, seja por outros motivos, comorbidades secundárias que têm reflexo renal. Esse reflexo, na maioria das vezes, vai levar a lesões. É vocês imaginarem que você tem uma unha encravada, você consegue sobreviver, viver bem com ela, calçar, andar, mas aí você sabe que ela é doente e alguém vem e pisa. Quando alguém vem e pisa, aí sim, o cenário fica totalmente diferente. Você vai ter que melhorar essa unha para voltar a ter ela naquele quadro anterior ao pisão em que você conseguia viver com ela, né? Então, a gente percebe que ele teve no ano várias descompensações e melhoras. E em cada descompensação você pode ter perca de néfron. Então você tem uma evolução, você tem uma progressão da doença renal crônica. Então ele começou comigo com creatinina entre 2 e 3, e ó, já lá em novembro estava 3 e 4. Ou seja, entre março e novembro, ele evoluiu na doença renal crônica por diversos motivos de descompensação. E não é porque o tutor não cuidou, não é porque a gente estava fazendo alguma coisa, é porque é normal mesmo isso acontecer. Não vai ter um doente renal crônico que ele vai ser, né, aquele paciente que vai ficar bem o tempo todo e não vai ter intercorrências. Aqui embaixo está as mensurações de pH desse paciente, que eu trabalho muito, sou apaixonado no equilíbrio ácido-base que os doentes renais crônicos têm desequilibrado, principalmente nos estágios mais avançados, e segue, né, os parâmetros laboratoriais eles seguem. Se a creatinina está ruim, o pH está ruim. Se a creatinina melhora, o pH também melhora, né? Os parâmetros eles seguem juntos nessa sequência. Bom,
Algo que tem que ficar muito claro são conceitos. A partir do momento que a gente entende os conceitos, como conceituar, fica mais fácil a gente entender. Entender aquele paciente que vai vir para o seu atendimento. Ou seja, insuficiência renal crônica é a mesma coisa de doença renal crônica? Não é. Por que não é? Porque a insuficiência renal é um estágio funcional dos rins. É um momento em que você avalia a função renal e vê que ela não está normal. Né? Ou seja, os rins eles podem estar suficientes ou insuficientes. Então, você dizer que o paciente tem insuficiência renal não é correto. Ele está insuficiente renal. Isso pode ser momentâneo ou ele pode ser contínuo. Então, insuficiência renal não é diagnóstico. Então, você não pode falar que ele tem insuficiência renal crônica. Ele está insuficiente. E essa insuficiência renal, ela é consequência de algo que está prejudicando. Esse algo que está prejudicando, sim, é um diagnóstico. Por que é importante a gente saber essa diferença? Porque a partir do momento em que você identifica a insuficiência do paciente, você tem que lembrar que aquilo é reflexo de alguma coisa. E você tem que olhar para essa insuficiência, ajudar esse paciente no que é possível no manejo clínico, no tratamento, mas ao mesmo tempo ir entender o porquê que ele está insuficiente. Ou seja, insuficiência renal crônica, ela é reflexo de uma doença renal crônica. Então, o paciente, ele tem insuficiência renal crônica. Esse é o diagnóstico. Agora, eu não sei se no momento, no estágio dessa doença, já é insuficiência ou não. Então, isso tem que ficar muito claro para todos vocês, porque faz muita diferença lá na rotina. Ou seja, não é ficar olhando só para a creatinina que está alta e tentar abaixar ela sem entender o porquê que ela está alta. Então, diagnóstico, doença renal crônica. Esse gato tem doença renal crônica, esse cão tem doença renal crônica. Ele pode estar no estágio que ainda não tem insuficiência, ou ele pode estar em estágio que tem insuficiência. Se ele estiver em estágio de insuficiência, se ele estiver em estágio de insuficiência, você pode falar. Esse é um paciente meu que tem doença renal crônica e que está já insuficiente renal. Ou seja, até eu chegar num quadro de insuficiência, esse rim sofreu lesões. Porque a insuficiência renal, ela se manifesta em alterações laboratoriais e até começa a ter sinais clínicos de alteração no paciente quando ele tem perca de 60% a 75% de parênquima renal. Isso é muita coisa. Essa perca, né, essa perda muito grande de néfrons, para aí sim a gente começar a ver os nossos pacientes a manifestar sinais clínicos e até alterações laboratoriais, é devido a um número grande de néfrons que cães, gatos têm. Nós também. Então, para um doente renal crônico, né, chegar a um estágio de insuficiência renal, ele perdeu uma massa funcional significativa. Ou seja, existiram coisas, né, essas coisas são as lesões que fizeram com que, ao longo do tempo, esse rim fosse perdendo néfrons e, consequentemente, chegar, né, a um estádio, né, de perda de 60% a 75%, que configura a insuficiência renal. Isso é muito, muito importante, porque vocês imaginam. E se eu descobrir algo que me mostre que esse rim não está legal antes da insuficiência? É isso que os estudos nefrológicos buscam, né, biomarcadores cada vez mais precoces, identificar que o rim não está legal por algum motivo antes da insuficiência. Então, como definição, a doença renal é a presença de alteração estrutural ou funcional de um ou ambos os rins. E essa lesão renal, ela perdura por 3 meses ou mais, configurando a cronicidade da doença. Isso é totalmente diferente dos quadros de injúria renal aguda, que podem levar à insuficiência renal aguda. Então,
Ao contrário da insuficiência renal aguda, na doença renal crônica é meio difícil você conseguir determinar a causa, né? Por que que esse cara ficou doente renal crônico? Porque vários momentos, várias comorbidades, várias doenças podem ter reflexos naquele rim e pode ter contribuído para a perda de néfrons. Só que não foi uma perda muito significativa, fazendo com que fosse um momento agudo. Os rins, quando você solicita exame de imagem, ultrassom, ele também mostra essa diferença, né? Rins de doentes renais crônicos, eles vão se apresentar atrofiados, com tecido cicatricial fibroso. Já talvez um rim que está sendo submetido a um quadro de injúria renal aguda, em que, num momento muito rápido, súbito, para o funcionamento, não teve ainda tempo para ter deposição, né, de tecido fibroso, formando cicatriz, para mudar a arquitetura desse rim, e você observar no exame de ultrassom. Ou seja, doentes renais crônicos, na grande maioria das vezes, tem lesões durante a vida e que em um certo momento chega a comprometer uma grande quantidade de néfrons, mostrando naquele momento a insuficiência renal. São rins que vão ficando completamente diferentes, né, enquanto a sua morfologia, a sua arquitetura, devido à deposição de tecido cicatricial. E a doença renal crônica, então, ela vai consistir em lesões renais que vão causar uma perda progressiva e reversível dessas funções, não voltam, porque os néfrons, eles morrem mesmo, né? A insuficiência renal aguda é um pouco diferente, porque você consegue, às vezes, em tempo hábil, se você descobrir o que está causando aquele mau funcionamento do rim súbito, tirar antes que morram as células do néfron, você reverte o paciente. Agora aqui não. Aqui morreu mesmo a néfron e até hoje a gente não descobriu nada que ressuscite célula, né? E na grande maioria das vezes, essas consequências, né, no rim são por conta de lesões tanto glomerulares e tubulares irreversíveis, né? Então nós temos que pensar sempre no néfron, né, que é a unidade formadora, a unidade funcional do rim, formadora de urina e responsável por diversas funções, não só de excreção. Ou seja, um doente renal crônico que vai tendo essas lesões, né, ao longo de um tempo, ele só vai manifestar as alterações em exames laboratoriais e até mesmo sinais clínicos quando ele perde aí muita coisa de parênquima renal, ou seja, 2/3 a 3/4 do rim. Tá? Antes disso, é muito difícil a gente observar nos exames laboratoriais de rotina e sinal clínico, praticamente nenhum. Tá? Ou seja, quem é o cara aqui nesse momento que a gente está falando? Com certeza não é esse ser aí, né? Que eu pelo menos tenho raiva dele, o cara é bonito, o cara sabe cozinhar, o cara vai fazer um peixe, ele pesca, ele faz o fogão lá na hora e ainda deixa o prato gourmet. Não, infelizmente não é esse cara aí, né? O cara aqui da nefrologia é o néfron, porque é ele que é a unidade funcional e é ele onde ocorrem as lesões. Pode ser tanto no glomérulo quanto no tubo. O rim nada mais é do que um lugar onde estão todos organizados, né? E, como meu mentor fala na nefrologia, o rim nada mais é do que um saco de néfrons, né? Então, toda vez que a gente estiver falando de rim, a gente sempre tem que pensar nessa célula, né? É pensar o que pode estar tendo alterado nela. Alguns exames, eles podem nos ajudar nisso. Bom, isso aqui é reflexo de algum problema glomerular, isso aqui é um reflexo de algum problema tubular. E aí, tanto cães, quanto gatos, quanto ser humano, tem uma quantidade muito grande de néfrons. E essa quantidade, né, de células funcionais, ela é alta porque é fácil, né, dessas células sofrerem lesões e rapidamente morrerem, porque elas são formadas por uma camada só de célula. Então, vocês imaginam se a gente tivesse poucos néfrons e fosse fácil eles
terem consequências e morrerem, né? Então, a natureza, ou Deus, quem quiser acreditar, deu muitos néfrons porque se você perder alguns durante a vida, isso não vai te levar a uma insuficiência renal. Mas se você perde muitos, aí sim você começa a ter alterações laboratoriais e alterações clínicas também. Por isso que a gente entende que a doença renal crônica ela é silenciosa. E o que pode causar sobrecarga ou até mesmo lesão nesses néfrons? Muitas coisas, né? Ou seja, toxinas, remédios, neoplasias, hipertensão, isquemia, obstruções, tudo isso pode ter potencialidade, né, lesiva a esses néfrons. E se esse paciente, de certa forma, é exposto a essas condições, pode ter consequências renais. Então, um gato aí que nasceu com rim normal, em torno de 200 mil néfrons em cada rim, e que por algum motivo se intoxicou com lírio, né? Se ele tiver a sorte de não morrer com essa intoxicação, que leva a um quadro de insuficiência renal aguda, ele pode sair dessa intoxicação com menos néfron, né? E assim, configura aqueles doentes renais crônicos que ao longo da vida pode ter tido situações em que teve comprometimento de um certo número de néfrons e os outros sobraram. E esses outros sobraram, ou seja, nesse paciente que às vezes perdeu 20% só de massa funcional, o resto dos néfrons, ou seja, os néfrons remanescentes, dão conta daquele trabalho que os 20% estavam desempenhando, mas agora morreu por algum motivo, alguma tiver em algum outro momento uma outra comorbidade, uma outra condição que pode ter te refletido também no parênquima renal e ter feito ele perder mais néfrons. E percebam que com 20%, com 40% de néfrons, não vai, às vezes, né, manifestar alterações em exames relacionados à função renal. Só que, se esse felino, por algum motivo, né, em algum momento da vida dele, tiver tido outros eventos com potencialidades lesivas e chegar a perder a 75% de massa funcional, aí sim eu vou começar a ver alterações laboratoriais. Ou seja, o doente renal crônico, ele pode ser, não gosto dessa expressão, mas só para vocês entenderem, formado, né, porque ninguém quer formar um doente renal crônico, ou ele pode se tornar um doente renal crônico ao longo da vida. Por isso que é comum a gente encontrar a insuficiência renal por conta de uma doença renal crônica em animais, né, na terceira idade. E eu gosto de dizer que rim é como se fosse uma antena. O que é uma antena? Antena de carro, aí, antena de TV, está o tempo todo recebendo informações. Recebendo informações. E quem são essas informações? Essas informações são trazidas pelo sangue, porque ele é o filtro do organismo, né? Todo o sangue passa por ele. E talvez esse sangue passou num problema lá na boca, né? Porque a boca está com uma periodontia grave, e pode trazer aquela informação daquela periodontia com bactéria, substâncias inflamatórias, e sobrecarregar, lesionar aquela célula sensível, formada por uma camada só de células, chamada néfron, né? Essas células renais. Ou seja, pelo rim, né, ser uma antena que está recebendo informações trazidas por sangue o tempo todo, qualquer atendimento que é feito num paciente vem para atender por conta de um problema hormonal. A gente tem sempre que olhar para o rim, porque a grande maioria dos doentes renais crônicos é devido a comorbidades, ou seja, é uma doença renal crônica secundária a alguma coisa que aconteceu na vida desses pacientes. O néfron é muito importante, né? Porque é com ele que a gente vai ter funções de filtração, reabsorção e secreção de substâncias, ou seja, ele faz o equilíbrio da qualidade do sangue, né?
Só que não para só aí, né? Além dessa questão da filtração e excreção de produtos do metabolismo, reabsorção de substâncias importantes, é o rim que faz o equilíbrio ácido-base. Então, os cães, os gatos, nós não ficamos ácidos porque nós temos rim. Se a gente não tivesse rim, a gente ficaria ácido, provavelmente a gente não conseguiria sobreviver. O rim faz o equilíbrio hídrico e eletrolítico, né? Então, o equilíbrio de sais do organismo e a quantidade de água ideal para nos manter vivo, né? Nem muito líquido, nem muito pouco, é feito pelo rim. Ele faz essa regulação do volume extracelular, né? Que está comunicando com o volume vascular, ou seja, a água que está lá no sangue está correndo nas suas veias. Ele faz o controle da pressão arterial sistêmica. Doentes renais crônicos podem desenvolver hipertensão arterial. O rim é responsável pelo controle da pressão. A gente tem uma certa, né, eu gosto um pouco de implicar cardio, porque a gente, quando fala de hipertensão, sempre lembra de cardiologista. Por que não de nefrologista e de endocrinologista? Porque a doença renal crônica, ela causa pressão alta. Os hormonais pode causar pressão alta. Agora, cardiopatias, de forma direta, não causa pressão alta. Vocês vão lembrar, por exemplo, que pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se eu tenho um rim doente, o que vai começar a acontecer se essa doença cardiológica for evoluindo? Vai alterando o funcionamento desse coração. Na maioria das vezes, ele vai ficando insuficiente, e insuficiência cardíaca diminui débito cardíaco. Então, se eu tenho a pressão arterial igual débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, ou seja, a pressão arterial é um produto de uma multiplicação de dois fatores, e um desses fatores diminui, que é o débito cardíaco, a pressão arterial não vai aumentar. Mas aí tem outros eixos aí, né, envolvidos até alguns hormônios, que faz com que haja, né, a ativação e compense esse baixo débito cardíaco, levando a diminuir a pressão arterial, e às vezes essa compensação que vem com a resistência vascular periférica é mediado por hormônios produzidos pelo rim, porque é o rim que identifica esse mau funcionamento do coração, tá? O rim é responsável por produções de hormônios, e aí eu gosto de brincar com os endócrinos. Eu acredito que aqui deve ter amantes da endocrinologia, né? Rim é um órgão ou uma glândula? O rim com os néfrons pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque há a produção de eritropoetina, há a produção de calcitriol, que vai ser o responsável pela ativação da vitamina D. Ou seja, se você não tivesse rim, você não teria sangue, provavelmente a gente não conseguiria viver. E também você não teria osso, porque a ativação da vitamina D para estimular a absorção de cálcio intestinal só acontece se você tiver o hormônio chamado calcitriol. E que às vezes os clínicos gerais esquecem disso, né? Lembra sempre da eritropoetina, que pode estar baixa naquele paciente que é insuficiente renal, e aí você vai suplementar para aumentar, né, de tirar ele do quadro de anemia, e esquece, da maioria das vezes, que também há produção de calcitriol. Bom, então, provavelmente, o rim não é simplesmente um filtro, né? O rim é um filtro do organismo. Ele filtra e é uma função importante, né? De limpar esse sangue do metabolismo que está acontecendo o tempo todo e que precisa ser eliminadas. Vocês viram o quanto de funções que ele é responsável e que quando chega esse paciente, não é simplesmente a gente então olhar para a creatinina, que é um produto, né? Um exame que a gente usa para avaliar a função de excreção. Está excretando ou não a creatinina? Não está, então está acumulando sangue. E todas essas outras funções que o rim tem que desempenhar, e se a gente não olhar, a gente não vai ter aquela luz no fim do túnel, fazendo com que a gente tenha pacientes em que pode viver, como o Ângelo viveu, com creatinina alta, com insuficiência renal e qualidade de vida.
Ou seja, eu tenho uma causa, que seria a doença renal primária, ou até mesmo secundária, a outros problemas, tendo como consequência a insuficiência renal. E aí, isso também vai ter, né, reflexos em alguns eixos hormonais, não em vários eixos hormonais, na maioria, que reflete para deixar, né, essa situação de insuficiência renal que o paciente está mais complicado. Porque a gente sabe que muito, né, do nosso organismo ele é baseado em ações hormonais. Até a paixão, né, os estudos mostram influências hormonais, ou seja, pessoas apaixonadas têm produções de hormônio acima dos valores de normalidade daqueles que não estão apaixonados, né? Então, quem é endócrino fala, hormônio é vida, sem hormônio não viveríamos. Eu concordo em partes, eu acho que a gente não viveria sem néfrons, né? Mas, o que acontece? Se eu tenho, então, um doente renal crônico que vai desenvolver uma insuficiência renal em algum momento, se não for diagnosticada essa doença, entrado com tratamento para impedir a progressão muito rápida dela, o quadro de insuficiência renal ele é reflexo de uma diminuição da taxa de filtração glomerular. E essa diminuição da taxa de filtração glomerular tem uma resposta endócrina, né? Ele estimula uma resposta endócrina diferente. Por quê? Tem alguns hormônios que precisam ser excretados, né? Entra essa questão do metabolismo hormonal, que depende do rim. E se ele não está funcionando direito, eu posso ter acúmulos de hormônios. Nós vamos ver quais podem acumular quando eu tenho uma diminuição de taxa de filtração glomerular. Quando eu tenho a insuficiência renal, posso ter alteração dos mecanismos de retroalimentação, feedback. Ou seja, os eixos eles podem ficar alterados e não acontecer mais aquele feedback, né, negativo, por conta de um estímulo, ele parou, então não preciso mais daquele hormônio. E às vezes alguns hormônios ficam o tempo todo. Isso pode gerar, como consequência, o aceleramento do desenvolvimento de síndrome urêmica. Ou seja, esse paciente pode ficar cada vez pior, porque esses hormônios aumentados são toxinas urêmicas. E essas toxinas urêmicas pioram o paciente como um todo, mas também piora aquele néfron que está lá sofrendo, que está lá já sobrecarregado, porque outros morreram. Esse paciente está com insuficiência renal. E também, né, essa diminuição de taxa de filtração glomerular pode alterar a produção de alguns hormônios. Ou seja, um paciente que está com insuficiência renal pode ter, né, esses aqui são os principais, todos esses eixos hormonais alterados. Ou seja, há uma interferência endócrina, seja na diminuição de hormônios, seja até no acúmulo, ou seja, no aumento sérico desses hormônios. Como a gente viu, há diminuição do calcitriol, porque o calcitriol é produzido nas células tubulares dos néfrons. Então, se eu estou já numa insuficiência renal, perdeu-se 60% a 75% de massa funcional, ou seja, de néfrons, eu tenho menos néfrons produzindo calcitriol. Se eu tenho menos néfrons produzindo calcitriol, eu vou ter menos ativação da vitamina D. Se eu tenho menos vitamina D, eu tenho menos absorção intestinal de cálcio. O paciente pode estar comendo, mas talvez não está sendo absorvido tanto cálcio. E aí, olha que interessante, isso, né, comunica com outro problema. Doentes renais que já estão em insuficiência renal, de taxa de filtração glomerular diminuída, não consegue excretar fósforo na quantidade ideal. Então, a insuficiência renal tende a aumentar fósforo sérico, porque não consegue excretar. Esse fósforo sérico aumentado, ele estimula as paratireoides, não de forma direta, mas é porque o fósforo aumentado é identificado por conta desse eixo calcitriol e protohormônio, começa a ter quelação de fósforo e cálcio, o cálcio olha para aquele fósforo aumentado e fala, não posso deixar isso acontecer, você não pode ficar alto de jeito.
O rim não está dando conta de te jogar para fora. Então, vem cá, quela. E na tentativa de diminuir esse fósforo, o cálcio vai, o iônico, né, cada vez mais quelando. Só que o rim não voltou a funcionar. Os néfrons não voltaram a ter uma taxa de filtração global interessante a ponto de diminuir esse fósforo sérico por conta de uma função ideal. Então, o fósforo vai continuar sempre alto, o cálcio iônico diminuindo, só que eu não estou tendo nem o calcitriol produzido para aumentar um pouco, né, a absorção de cálcio intestinal por conta da ativação da vitamina D. Ou seja, esse contexto paratormônio, paratireoide, calcitriol desregulado leva ao que a gente leva, né, a um quadro de hiperparatireoidismo secundário renal. Que uma das principais consequências é a calcinose, né? Vem cá. Gente, olha só aqui, que vocês vão ver aqui. Professor Júlio César Cambaia, viado, olha aqui. E aí, pessoal, tudo bem aí? Estou recebendo um amigo aqui em casa esse final de semana, vocês dando trabalho para ele, hein? Eles estão num dia muito especial, a sorte de vocês aí, sabe tudo, hein? Esse cara aqui foi um dos primeiros nefrologistas do Brasil, hein, gente? Trouxe hemodiálise lá da França, onde ele fez o doutorado dele, algum tempo atrás. 21 anos atrás. Vai lá, moçada. Boa noite para vocês, bom proveito. Não rouba muito tempo dele, não, que nós não vamos tomar uma cerveja daqui a pouco. Até mais. Então, uma das consequências desse hiperparatireoidismo secundário renal é a elevação contínua do PTH, né? Porque as paratireoides, elas observam o cálcio iônico diminuído, né? E aí ela vai falar o seguinte, bom, eu tenho que fazer isso melhorar, não posso deixar o cálcio sérico diminuído, que eu vou ter consequências até de contrações musculares, cardíacas, por exemplo. E aí ela fica sempre estimulada porque o cálcio está diminuído, porque ele está quelando esse fósforo. O fósforo está sempre alto, eu não tenho rim para jogar esse fósforo na urina. Eu não tenho calcitriol tentando, né, cálcio, né, da alimentação, através da ativação da vitamina D para o sangue. E esse PTH muito aumentado, ele pode, né, funcionar como uma toxinurêmica. A gente sempre pensa, né, em toxinurêmica, sempre a ureia, né, ureia, toxinurêmica, mas existem mais de 99 toxinas urêmicas num quadro de insuficiência renal. Substâncias que não eram toxinas, elas se tornam toxinas porque aumentam muito. É aquilo que a gente fala, né, um remédio, um medicamento, ele pode ser benéfico ou ele pode ser ruim, né, ele pode te intoxicar, ele pode te matar. Aqui a gente pode pensar na mesma analogia. PTH muito alto, ele funciona como toxina urêmica com uma capacidade de toxicidade muito maior das vezes que ureia. E aí a gente tem um problema, né? É um hormônio que a gente deveria estar dosando nos doentes renais, porque pode estar alterado, só que não faz na rotina clínica no Brasil, na China, na Índia, na Europa, só faz em um lugar, Michigan, nos Estados Unidos, demora 90 dias para ficar pronto, e está em torno de aí 500 a 800 reais em certos laboratórios, e até onde eu sei, o IDEX consegue mandar por 200, quase 300 reais. Então, não é algo que a gente consegue fazer muito na rotina, mas a gente consegue ver, por exemplo, que o fósforo está alto, porque fósforo dosado é fácil de ser feito em qualquer laboratório. Então, o hiperparatireoidismo secundário renal, ele é consequência dessa desregulação desse eixo calcitriol e paratormônio. Outro hormônio que é alterado numa insuficiência renal é a diminuição da eritropoetina, né, que vai levar à anemia. Doentes renais crônicos que já estão em insuficiência renal, eles sentem mais frio. Por quê? Há uma diminuição da conversão do T4 em T3. Com consequência, a gente tem a instalação de hipotermia. Outro hormônio que tem, né, que é alterado quando você está no quadro de insuficiência renal é a insulina, né?
você tem uma diminuição da degradação renal da insulina, elevando a sua concentração no sangue. Ou seja, doentes renais podem ficar com hiperinsulinemia. Então, pode ser que em algum momento esses pacientes tendem a ficar hipoglicêmicos. Só que, lembre bem, em algum momento, porque a insuficiência renal crônica leva à resistência insulínica. Então, eu posso ter aumento sérico de insulina, mas ao mesmo tempo eu tenho resistência, ou seja, ela não funciona direito. E esses pacientes, em vez de ficarem hipoglicêmicos, eles tendem a ficar até hiperglicêmicos. Um insuficiente renal crônico, gastrina, esse hormônio estimula o ácido clorídrico. Ou seja, se eu tenho um acúmulo de gastrina, eu posso ter um aumento de secreção de ácido clorídrico. E olha só que interessante nesse contexto do paciente com insuficiência renal. Eu tenho um rim que não funciona mais direito, eu tenho toxinas urêmicas aumentando nesse sangue, que tem capacidade de inflamar todos os órgãos. Quais são os órgãos que sofrem muito com isso? Rim, né, inflama com essas toxinas, mas o trato digestivo. Insuficiente renal não vomita, insuficiente renal às vezes não tem diarreia, até com sangue. Um dos motivos é a inflamação induzida por esse sangue tóxico. Só que ao mesmo tempo, né, essa insuficiência renal, essas toxinas urêmicas, levam a acúmulo de gastrina, estimula a produção de gastrina. Consequentemente, com esse hormônio eu vou ter mais ácido clorídrico. E mais ácido clorídrico num estômago já inflamado, inflama mais. Por isso a dificuldade de fazer paciente que tem insuficiência renal, principalmente nos estágios mais avançados, alimentar, comer. Eu tenho o aumento da renina, que é um hormônio, né? Essa renina, ela é ativada por uma alteração do fluxo tubular dos néfrons, que tem menos néfrons recebendo a mesma quantidade de sangue, é muito sangue chegando por néfron, a taxa de filtração por aquele néfron aumenta, mas global diminui, porque eu tenho menos néfron, e esse néfron, ele recebendo mais sangue, ele fica em sobrecarga de volume. Então, o fluxo lá, né, no túbulo do néfron, ele é muito mais rápido e muito mais intenso. E essa mudança do fluxo faz com que ative o aparelho justaglomerular, e o aparelho justaglomerular ativado produz, né, as células do aparelho justaglomerular produz a renina. A renina dá início ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, que que vai dar, né, a origem à angiotensina 2. A angiotensina 2 é um vasoconstritor. Por isso que doentes renais podem ficar hipertensos por conta desse sistema renina-angiotensina-aldosterona o tempo todo ativado. Não vou resolver o problema renal, porque isso é crônico, não volto a ter néfrons, não ressuscito néfrons. E essa hipertensão pode ser muito ruim para o rim. Com uma insuficiência renal, posso ter aumentos séricos de FSH, LH, prolactina, GH, glucagon. Por quê? A depuração metabólica está diminuída. Esses hormônios precisam, né, de um rim funcionando de maneira ideal para poderem serem excretados e não ficarem aumentados na corrente sanguínea. Eu posso ter aumento de ACTH, hormônio o ACTH. E aí, doentes renais que já têm hiperadreno, que vão ficando cada vez mais insuficientes, pode dar trabalho para o endócrino no controle do hiperadreno. Já trabalhei em conjunto com endócrinos, encontrar esse equilíbrio em benefício de tratar um endocrinopata com hiperadreno e o doente renal crônico, é um equilíbrio, às vezes, que a gente tem que pensar não simplesmente no tratamento hormonal, mas sim no paciente. Alguns doentes renais com hiperadreno necessitam do hiperadreno, olha só, para continuar tendo taxa de filtração glomerular aumentada mesmo,
porque o cortisol, ele aumenta, né, a taxa de filtração glomerular, para não ficar azotêmico ou urêmico. Olha só que interessante, né, essa interação entre funcionamento de néfron e influência hormonal. Ou seja, os hiperadrenos corticismos, eles podem, com o hipercorticolismo, levar a uma taxa de filtração sempre muito alta. Pode ser que isso seja até um fator, né, de sobrecarga de néfron, e essa sobrecarga fazer com que esse néfron morra mais rápido. Então, se a gente tratar esse hiperadreno, a gente está melhorando o paciente em relação a esse distúrbio hormonal, que tem consequências, né, pele, fígado, mas também está ajudando o néfron. E olha que a gente está falando de um doente renal crônico. Só que dependendo do estágio, se eu melhorar muito o eixo hormonal, o cortisol já não vai mais agir naquele néfron, falando assim, néfron, eu sei que você está sobrecarregado, mas eu vou te sobrecarregar mais ainda para você filtrar mais ainda e deixar o sangue mais limpo. Então, se eu começo a deixar, né, esse eixo hormonal mais estável, tratando, esse paciente vai diminuir muito a taxa de filtração glomerular e ficar azotêmico, mais urêmico e passar mal. Então, em alguns pacientes, esse equilíbrio entre o endócrino e o néfron ele tem que ser muito bem pensado. Ou seja, o intuito aqui foi mostrar para vocês um pouco o que é essa doença renal crônica, o que é, né, um paciente que já está insuficiente, e o que essa insuficiência pode alterar de hormônios. Tem mais hormônios que eles são alterados no insuficiente renal. Mas esses são os principais, e são os que a gente até consegue lidar melhor, nem sempre dosando para ver nas alterações, mas identificando parâmetros, né, laboratoriais que têm a influência desses hormônios na rotina clínica. Ou seja, pessoal, não tem como a gente pensar em receita de bolo quando a gente está atendendo pacientes, seja na endocrinologia, seja na nefrologia. A gente sempre tem que personalizar o paciente. Não é todo insuficiente renal, às vezes, que vão ter consequências de todos os eixos hormonais de forma igual. Pelo contrário, eu nunca atendi um doente renal crônico que estivesse igual ao outro. Então, não tem como a gente ter as mesmas ações. Não, esse doente renal crônico eu vou fazer assim, no outro também eu vou fazer do mesmo jeito. A gente não vai ter o resultado de uma receita de bolo que segue ela, você vai encontrar esse bolo de chocolate. E tanto doenças hormonais primárias quanto doenças renais primárias podem influenciar nesses eixos. Ou seja, eu posso ter um paciente que ele tem um problema primário hormonal, que ao longo do tempo pode ter reflexo no rim. E o contrário também acontece. Eu posso ter um doente renal, que ao longo do tempo pode ter reflexos nos eixos endócrinos. Ou seja, o paciente ele tem sempre que ser visto como um todo. Não tem como atender um paciente que está clássico para hiperadreno ou para hipertiroidismo e pensar só naquilo. O que aquilo está já ocasionando de problema em outros sistemas? E vocês, espero ter passado, né, para vocês a importância do sistema renal. Né? Rim não é só limpar sangue, rim não é só ver creatinina. Rim não te deixa ácido, rim não te deixa cheio de líquido, inchado, rim não te deixa salgado. Os eletrólitos, né, que estão relacionados à parte eletrolítica do nosso organismo, à parte elétrica do nosso organismo, não deixa a gente ter desbalanço elétrico mesmo, é o rim que faz, é ele que te mantém a gente com sangue, é ele que mantém a gente com a possibilidade de ter cálcio, né? Cálcio entra na formação de ossos, cálcio entra na ajuda na contração muscular. Era isso que eu queria falar para vocês, né? Passar essa importância de um doente renal poder ter hormônios totalmente desregulados, a importância, às vezes, de você ter esse conhecimento para atuar na clínica ou até mesmo chamar, né, serviços especializados para te ajudar e poder dar para o paciente um melhor diagnóstico e, consequentemente, um melhor tratamento de resultado, né, e que vai gerar qualidade de vida
nos cães e nos gatos. Obrigado mais uma vez. Fico aberto aí a perguntas. Hugo, brilhante, como sempre, né? Já conheço sua habilidade de falar, né, cara? E você trouxe aqui pra gente, cara, foi o mais bacana de tudo que eu achei foi essa colocação da prática colocada de uma forma integrada, né, bicho? De a gente saber que você afirmou, né? A especialidade, ela vem, ela não pode ser pura e cega, né? Ela tem que estar acompanhada de um raciocínio clínico geral, né? Você tem que saber transitar, né? Você pode não ser um especialista em todas as áreas, né? Obviamente, mas você tem o conhecimento geral e aí dentro daquela sua especialidade você consegue ter o raciocínio clínico para chegar em algum lugar, né? Então isso é perfeito, cara, e eu acho que todo mundo saiu daqui vai sair daqui com essa visão, né? Isso que é importante. O que eu gosto de sempre falar é que nós estamos, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas a gente está num momento em que parece que ser clínico geral não é legal, né? Não é bom, parece que o cara tem que ser especialista. E aí o que eu vejo? Eu vejo as pessoas esquecendo da base. A base é a clínica geral. Sem ela, o especialista, talvez ele vai ter muita dificuldade para interpretar a própria especialidade, né? Então, a gente não pode esquecer que nós somos, né? A gente sai de um curso, né? A gente termina a graduação generalista. Só que a graduação, ela dá para a gente caminhos a ser seguidos, né? O que eu quero dizer? Quando eu fiz a minha graduação, eu tive 2 aulas de nefrologia. 2 aulas só, 2 aulas. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui nesse período que a gente está junto. Em 2 aulas, eu não vou realmente conseguir ver tudo que precisa, né? E a gente sai da faculdade com aquele sentimento, eu não sei nada, e realmente, às vezes a gente não sei nada, só que aí eu vejo pessoas falando assim, eu gosto disso, então eu vou trabalhar só com isso, porque quem ganha dinheiro é só especialista, quem tem prestígio é só especialista. Só que eu vejo o contrário. Eu vejo a gente ter que, talvez, priorizar mais uma clínica geral, ter essa formação dessa base, para depois você ir para um campo um pouco mais específico. Vocês terem noção, eu atendo muito paciente que ele é encaminhado para mim, o clínico geral, ele fala assim, bom, isso é dor renal. Então vai no nefro, que aí ele vai resolver isso. E aí, descubro que é coluna, não é rim. É muito comum isso. E como que eu descobri que é coluna? Porque eu fiz um exame básico ortopédico. Eu não sou ortopedista e nunca daria conta de ser. Ou seja, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Desacelerar essa questão de, tem que ser especialista e realmente dar crédito à clínica geral. Eu falo que eu faço muito mais clínica geral do que nefrologia nos meus pacientes. Muito mais. Eu tenho que enxergar ele como um todo, né? Porque vocês viram, o rim recebe sangue de tudo quanto é lugar. Então eu posso ter um olho com problema, e aquele sangue passa ali naquele problema e vai levar isso para o rim. E aí você fica olhando para o rim, mas o problema você não está vendo. O rim está sendo só reflexo daquele problema. Então, pessoal, não sei se aqui tem mais estudantes ou já tem recém-formados, não tenham medo, não sejam, não tenham a questão do tempo. Estou perdendo tempo se eu não fosse especialista. Não. Pratiquem a clínica geral. A professora Luísa fez parte de um pouco dessa parte minha. Eu fiz 2 anos de clínica geral, praticamente, né? Eu já vinha fazendo clínica geral e não me arrependo nem um pouco disso. E faz total diferença, tá? E vocês aqui, um grupo de estudo de endócrino, gente, mexer com endocrinologia é entender de clínica geral. Não tem como. Olha o tanto de hormônio que vocês têm que ver. Olha o tanto que tudo está envolvido hormônio. E se você não conhecer
a clínica geral para entender o porquê que às vezes as coisas estão, né, desarranjadas, estão tendo influências, fica difícil. E hoje em dia a gente não atende cão e gato. A gente atende filhos, netos. A pressão em cima da gente está muito grande. Mas isso é muito bom, isso faz com que a gente comece a ter mais prestígio, comece a ganhar dinheiro, comece a ter sucesso e realização profissional. E eu vi aí que teve uma pessoa que perguntou, além da eritropoetina, né, o que num doente renal com insuficiência renal pode provocar anemia? Boa pergunta. E é uma pergunta que assim, a gente realmente é interessante falar, porque sempre que se vê uma anemia e, ao mesmo tempo, insuficiência renal, a pessoa já pensa, tenho que fazer eritropoetina. Calma. As toxinas urêmicas fazem com que as hemácias vivem menos. Se você melhorar um pouco essas toxinas urêmicas, você vai fazer com que a anemia seja menos intensa. Concorda? Se esse paciente está comendo pouco, porque ele está mais urêmico, por diversos motivos, ele pode influenciar a anemia. Está comendo pouco. Se esse paciente estiver em acidose, a acidose também diminui o tempo de vida das hemácias. Elas vão morrer mais rápido. Então, a anemia vai ser mais intensa, mais rápida. Se esse paciente estiver com essa uremia mais intensa, vai inflamar o intestino. Inflamando o intestino, você pode ter o quê? Sangramento. Perda sanguínea no intestino. Não sei se vocês já viram, doentes renais e insuficiência, e quanto mais insuficiente tem o cocô escuro. As fezes são escuras, tem sangue ali. Então, a anemia do doente renal crônico, ela é multifatorial. Ela não é só porque tem pouco hormônio, a eritropoetina. É porque o contexto geral faz com que haja influência em toda a eritropoese e até na sobrevida ou vida das hemácias. Tanto que, na rotina de atendimento em nefrologia, eu só entro com a suplementação de eritropoetina quando eu estou com o paciente estável. Aquele paciente voltou a comer, aquele paciente está hidratado, ele não está tão urêmico. Aí sim você entra com a eritropoetina. Aí ela deve fazer um efeito melhor. Então, o doente renal crônico é anêmico não só por déficit de eritropoetina, mas por conta da insuficiência, o que a insuficiência renal faz para diminuir a eritropoese e também a vida das hemácias. Perfeito, então, Hugo. Novamente te agradecer, cara. Eu sei, como eu te falei no começo, sei que você está com uma rotina puxada nos últimos tempos, aí está complicado, você está em BH. Agora, toma uma cerveja com o Cambrai aí, né? Vocês viram, gente? Pois é. Foi legal, né? Eu nem tinha combinado isso com ele, não. Ele apareceu aqui, falei, vem cá. Ele para quem não conheceu, né? Ele não sabia dele. Ele é um dos primeiros nefrologistas veterinários que o Brasil teve, né? Há um tempo aí atrás. E é professor ainda da UFMG. Foi o cara que fundou o Colégio Brasileiro de Nefrologia. E, para mim, é uma você perguntar qual que é a sua realização profissional, é poder estar na casa do cara aqui, fazendo parte, né, do conhecimento dele, né, ele me chamar para fazer parte dessa nefrologia. E é uma coisa também que vocês têm que ter na vida, gente. Vocês precisam estar próximos às pessoas boas, né? E eu, graças a Deus, na minha caminhada, né, de pós-graduação, eu só tive bons pais, ótimos pais, né? Desde da minha primeira pós-graduação, na residência, com essa pessoa que vos fala aí também, o professor Luiz, e hoje na nefrologia com o professor Júlio, tá? Então, foi aí uma honra para mim ele vir aqui dar aparecer na nossa discussão aqui. E peço desculpa, às vezes, por até passar que eu estou cansado, mas realmente eu estou numa rotina bem complicada, mas eu quis
poder colocar muita energia aqui para vocês verem o que é a parte renal, essa parte endócrina. Igual eu falei para vocês, não sou endócrino, né? Eu só sei que o hormônio é importante, mas talvez rim é mais, né? Mas trazer o que eu faço, né? Não é que eu sou endocrinologista, mas eu não sei que aqueles hormônios lá vão estar todos alterados, tá? Fico à disposição, né? Teve só uma pergunta, não sei se vocês entenderam, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada e ficou com vergonha, mas no final do meu slide aí teve o meu e-mail. Eu tenho redes sociais aí também, só vocês procurarem, Hugo Cardoso, Hugo CM Pires, qualquer coisa pedem aí também, professora Luiz, meu contato, não tem problema, e fico à disposição de vocês. E podem procurar mais aí, né? Vamos falar um dia só de nutrição, quem sabe, né? Certeza, nós vamos marcar, sim. Já tá pensado já. Beleza. Tá joia, cara. Obrigado. Falou. Vai descansar. E aí a gente Vamos lá. Tá bom, brigadão. Foi um prazer, viu, gente? Continue aí com o grupo, essa iniciativa é bem legal. Precisamos disso mesmo. Parabéns para vocês. Até mais, pessoal. Obrigado também pela participação de vocês no feriadão, né? E até mais, então.